Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, de acordo com o horário que você estiver me vendo aí. Hoje a questão abordada aqui é a dos limites do direito à livre expressão e se essas manifestações golpistas de bolsonaristas em frente aos quartéis e que houve agora em Brasília, onde chegaram a queimar ônibus, etc., se podem estar acauteladas ou protegidas pelo direito de livre expressão e manifestação. O direito à livre expressão numa democracia não é um direito absoluto e ilimitado. Quais são esses limites? Esses limites são dados de acordo, obviamente, com o ambiente fático em que o direito à livre expressão se apresenta. Então, por exemplo, no tocante à ação política, ou à crítica política ao Estado, às autoridades, etc. O direito à livre expressão nesse aspecto é amplo numa democracia, deve ser amplo. A democracia, ela convive com extremismos. Até porque a democracia não pode se transformar numa ditadura de centro, então ela precisa conviver com extremismos para poder haver liberdade. Agora, qual o limite desse extremismo? Até que ponto a democracia convive com extremistas? Até que ponto vai a tolerância democrática com os extremismos? No campo da política, da crítica ao Estado, no limite da violência. O discurso, as ações violentas, as preparações de ação violenta e os discursos que performam violência, como os discursos de ódio extremo, são condutas que não são protegidas pelo direito à livre expressão. No Brasil, em praticamente todas as democracias do mundo. Existem variações de acordo com a democracia, com o país, quanto a qual a extensão do direito exato de livre expressão, mas sempre o critério geral é, grosso modo, esse que eu acabei de dizer aqui. As leis de cada país vão estipular quais são os limites dessa violência. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe o crime de sedição, que ocorre quando há uma manifestação de performação violenta contra algum poder ou instituição de Estado. Recentemente, foram condenados nos Estados Unidos a penas de até 20 anos de prisão as pessoas que lideraram o chamado movimento do Capitólio no final da gestão Trump. Na Alemanha, existe uma lei de defesa da Constituição e da democracia e existe uma polícia federal criada só para poder aplicar essa lei, ou seja, só para cuidar desse problema da não performação de violência no âmbito da democracia. Recentemente também, semana passada, foram presos diversas pessoas que estavam se reunindo tramando um golpe de Estado. Aí pode haver alguma pessoa que fala, pô, mas só se reunir já é crime. No caso do golpe de Estado, sim, porque no golpe de Estado não tem como punir o golpe depois que ele se realiza. Você só pode puni-lo nos atos preparatórios. Aqui no Brasil, com a Lei de Defesa da Democracia, nós tivemos o estabelecimento de quais são esses limites, o que se considera violência e o que não se considera. Ir à frente dos quartéis, pedir a intervenção das Forças Armadas para interromper ou atacar o Poder Judiciário é direito à livre expressão? Não. A lei brasileira, os artigos que foram introduzidos no Código Penal pela Lei de Defesa do Estado Democrático são claros. O artigo 286, parágrafo único hoje do Código Penal, é muito claro. Estimular ou chamar as Forças Armadas a conflitar com qualquer poder de Estado é crime, semelhante ao que é o crime de sedição nos Estados Unidos e em outras democracias do mundo. É um crime que aqui no Brasil é punido com uma pena baixa, vai de 3 a 6 meses, não dá cadeia. Mas não quer dizer que seja protegido pela livre expressão. É crime e a lei tem de ser aplicada. Portanto, o simples fato de se reunir na frente de um quartel para solicitar, para estimular as Forças Armadas, obviamente com violência, por isso que é o nome Forças Armadas, elas portam arma. Portanto, são a instituição de Estado com mais condição de exercício de violência. Então, convocar que elas contrariam a ordem democrática e, com isso, vamos dizer, ataquem o Poder Judiciário é um crime grave, com uma pena reduzida, mas que é crime. Né? Precisa ser investigado e punido. O caso de Brasília foi direito à livre manifestação? Não. Não porque atos de violência
muito intensos foram praticados. Tudo isso caracteriza crimes previstos também na Lei de Defesa do Estado Democrático, por exemplo, porque estimula, vamos dizer, ações violentas contra um governo legitimamente eleito, que ainda não tomou posse, mas já foi eleito, além de crimes contra o patrimônio público, contra o patrimônio privado, etc. Quer dizer, não pode haver este tipo de manifestação, inclusive ameaçando invadir a Polícia Federal, que é uma ameaça clara a uma instituição de Estado. Essa é uma conduta delituosa que precisa ser punida, com crimes graves aí. Portanto, essas condutas que nós temos vistos dessa extrema-direita, que procura uma saída autocrática de destruição da democracia, em geral essas manifestações não são acobertadas pelo direito à livre expressão. O que chama atenção é a inação das forças repressivas de Estado, das polícias. Surpreendentemente, em Brasília, com toda essa violência campal que foi praticada, ninguém foi preso. Nenhuma pessoa foi presa em flagrante. Em Brasília, queimando ônibus, queimando patrimônio público e privado, nada foi feito. O que revela para mim algo que é um grande problema do Estado brasileiro hoje. As carreiras públicas, em especial essas carreiras mais bem remuneradas e mais bem qualificadas, estão com a parcela delas, e eu diria que a maioria, impregnadas de um agir bolsonarista, de um agir político, portanto, incompatível com carreiras que deveriam defender o Estado e não posições políticas, né? No fundo, esses agentes estão cometendo, inclusive, crime de prevaricação, né? Porque não estão cumprindo o seu dever de agir. Portanto, esse é o problema que nós enfrentamos no Brasil. Para mim, mais grave do que esses atos criminosos, golpistas praticados pelo movimento bolsonarista, mais grave do que isso é a inação das forças policiais. Aí realmente colocam em xeque a democracia quando as forças repressivas de Estado não cumprem seus deveres legais.